Olha, o Rede Bolivariana falou uma coisa sobre isso aí. O que você acha? Olha, o levante antifascista de 1935 impediu a fascistização e a aproximação de Getúlio aos países do eixo. Eixo é a Alemanha nazista e a Itália fascista. Não esqueça disso, Felipe. O que você acha? É isso mesmo? O levante antifascista de 35 impediu a aproximação de Getúlio com os países do eixo? O que você acha? O que impediu a fascistização do Brasil foi o Estado Novo. Né? Foi Getúlio quem derrotou os fascistas brasileiros. Não foram os comunistas. A intentona comunista foi um fiasco. Foi um fiasco completo. Aliás, se não fosse Getúlio baixar o Estado Novo, a consequência da intentona comunista seria um golpe fascista no Brasil. A intentona comunista foi um golpe comunista completamente fracassado, que só atiçaria o temor e o pânico de grande parte da sociedade brasileira e justificariam um golpe fascista. Se não fosse o Estado Novo, aí sim que o Brasil teria se tornado fascista. E o Estado Novo veio justamente para evitar a fascistização do Brasil. Tanto que uma coisa que pouquíssima gente lembra, e que é conveniente para as elites que isso não seja lembrado, é que 15 mil integralistas foram presos e muitos deles fuzilados depois da instauração do Estado Novo. Ou seja, o Estado Novo foi mais repressor ao integralismo do que ao comunismo. E o Estado Novo não teve absolutamente nada a ver com fascismo. Muito pelo contrário, o Estado Novo foi um regime antifascista para resguardar a soberania brasileira. O Getúlio era bem claro: nós não vamos ser nem fascistas nem comunistas, vamos ser brasileiros, vamos ser soberanos e vamos encontrar o nosso próprio caminho. E tanto o Estado Novo correspondia à realidade e às aspirações do povo brasileiro, que ao final do Estado Novo os próprios trabalhadores clamaram pela volta de Getúlio Vargas no movimento querenista. Quem era contra o Estado Novo era basicamente as elites brasileiras que eram contra o Estado Novo, porque a maior parte dos grandes avanços que o Brasil teve foi operado no Estado Novo. Com o Estado Novo, o Brasil nacionalizou os seus recursos naturais, o Brasil suspendeu o pagamento da dívida, não pagou a dívida aos bancos ingleses e dos Estados Unidos. A consolidação das leis trabalhistas foi feita no Estado Novo. Os trabalhadores passaram a ser organizados em sindicatos que até então não existiam. Na verdade, o Brasil passa a ter trabalhadores operários em grande escala, porque até então não tinha, né? O Brasil não tinha a realidade da Europa, em que o povo era operário. Aqui no Brasil o povo estava abaixo do operário, o povo estava subempregado. Só que o Uber da época era o fazendão, né? E o Getúlio tirou os brasileiros dessa economia de subsistência da fazenda e colocou eles na fábrica. Mas colocou eles na fábrica já com direitos trabalhistas e já com sindicatos para representá-los politicamente. Então, a Revolução Industrial no Brasil não foi igual à Revolução Industrial Inglesa. A Revolução Industrial Inglesa aconteceu num regime de terror contra as classes mais pobres. Inclusive, as crianças inglesas eram chamadas de escravos brancos. E eram vendidas em jornais na Inglaterra. O Getúlio ele cria as leis trabalhistas, ele cria os sindicatos, ou seja, o Getúlio cria o estado de bem-estar social junto com a industrialização para que a Revolução Industrial no Brasil não precisasse acontecer com o sofrimento que aconteceu na Europa, né? Então, no Estado Novo é que nós tivemos, de fato, a construção da soberania e da democracia popular no Brasil. A Revolução Brasileira foi o Estado Novo. O Estado Novo foi a verdadeira Revolução Brasileira. E é por isso que todas as forças políticas, depois do golpe de 64, todas essas forças comprometidas com o capital estrangeiro, comprometidas com a manutenção do Estatuto Colonial, pactuaram entre si que o Estado Novo seria o único momento da história que não seria defendido por ninguém. Hoje nós temos defensores da monarquia, a ordem colonial que se instaurou depois do golpe de 64 não havia problema nenhum em ter grupos defendendo a monarquia, não havia problema nenhum em grupos defendendo a República Velha, pelo contrário, eles estão no governo agora. Não havia um problema nenhum em defender o golpe de 64,
as forças políticas de direita, extrema-direita no Brasil, defendem o golpe de 64, mas são contra o Estado Novo. Basta ver o que o general Heleno falou. O general Heleno falou que o Vargas é que foi golpista, que eles não eram. Ou seja, tanto da extrema-direita à extrema-esquerda, desde 64, todos esses pactuaram que o Estado Novo seria o único momento da história do Brasil que não seria defendido por ninguém. Justamente porque foi esse o momento da Revolução Nacional Brasileira. Foi esse o momento que o Brasil rompeu com a dependência, rompeu com o subdesenvolvimento, rompeu com o colonialismo e adentrou a seara do desenvolvimento e da nacionalidade. Aliás, digo mais, se o Brasil tivesse tido 80 anos de Estado Novo, né, o Brasil seria um outro país, seria um país completamente diferente. O único problema do Estado Novo foi que durou só 8 anos. Tinha que ter durado no mínimo 80. Né? Se o Estado Novo durasse até hoje, né? Se o Estado Novo durasse até hoje, nós seríamos hoje um país infinitamente melhor do que somos. Nós seríamos a China de 2050. Exatamente. Faz a gente trabalhar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar o sorriso do velhinho. Faz a gente se animar, o sorriso do